Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje o triunfo da Santa Ortodoxia. Isto é, a vitória do amor, a vitória da fé, a vitória do fulgor, do poder de Deus, da santidade de Deus, postos e dados àqueles que se dignaram terem um coração disponível para receberem tanto a santidade do Senhor nosso Deus, quanto o seu poder. E foi esta santidade, foi este poder, foi esta iluminação, sabedoria, sapiência de Deus, este nosso Deus triúnico, que habitou o coração daqueles tantos e daquelas tantas que durante século e meio de guerra contra os íconos entre o século VIII e meados do século IX, conseguiram sobreviver e conseguiram que com eles a Igreja sobrevivesse na veneração santa aos santos íconos. Não disse adoração, na veneração santa aos santos íconos, porque de facto a Igreja nunca venerou, nem nós veneramos, nunca adorou, nem nós adoramos, nem nunca adorará os santos íconos. A adoração, a latria, como se diz em grego, a adoração é só para o Senhor, nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os outros e todas as outras são aqueles e aquelas santos de Deus e santas de Deus que estão ao alcance da nossa veneração. E o chão ficou, durante esse século e meio, pejado de corpos de mártires que foram trucidados pelo Imperador Leão III e depois pelo Imperador Constantino V também. Bem, e foram milhares e milhares e milhares e milhares aqueles que, defendendo a veneração de santos íconos, foram mortos pelas tropas imperiais. Porque o Imperador entendia que os íconos não se deveriam de venerar. Bem, e não sou eu, teólogos daquele tempo achavam que assim era. Mas tivemos grandes padres da Igreja que se ergueram na defesa multissecular da veneração dos santos íconos, entre eles São João Damasceno, São João de Damasco, um grande santo e grande padre da Igreja, inicialmente, depois que perdeu a língua e perdeu a mão direita por escrever a favor dos íconos. Bem, e no século IX, ano 800 e tal, um grande monge, que era mesmo grande monge, era também, além de ser monge do grande escapulário, é por isso que se chama grande monge do grande escapulário, não vou explicar o que é, alguns devem ter ouvido falar, mas não sabem. Um dia eu explico o que é isso do pequeno escapulário, do grande escapulário. Isso é sobre monges, sobre a vida dos monges e a hierarquia do mosteiro ao interior dos monges. Bem, e este grande monge, que era abade do mosteiro de Stúdion, vem depois definir em termos práticos, concretos, com detalhe absoluto, explicando por que razão a Igreja venerava os íconos sem cair na idolatria, sem fazer do ícone um ídolo. E ele explica, já outros padres, como eu disse, haviam explicado, mas não com esta meticulosidade, com este rigor no detalhe. Bem, e não vou ter tempo para vos explicar o que é que ele explicou, porque senão ficávamos aqui muito tempo, eu sei que não é possível. Bem, mas vou explicar algumas coisas. Nós veneramos os íconos, queridos irmãos e irmãs, porque há uma razão para nós podermos não só olhar contemplando e vermos e beijarmos os santos íconos num ato, todo ele, de amor interior, onde toda a nossa veneração, e toda a nossa veneração é toda ela incorporante do respeito e da honra e do amor que os santos íconos nos merecem. Mas o fundamento para que possamos fazer isto tudo está na encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a segunda pessoa divina, que é o Verbo de Deus, a palavra
e a razão de Deus, Pai, encarna no ventre de Maria. Então, porque Cristo se revela enquanto pessoa da Santíssima Trindade, enquanto Verbo encarnado ao mundo, Deus dá-se a conhecer, Deus sai da noite escura da sua transcendência. O que é que isto quer dizer, sai da noite escura da sua transcendência? Ele sai de lá, de trás de todas as coisas onde não podia ser vista. E que significa transcendência? Transcendente é algo que não pode ser alcançado, medido, não podemos tocar, tangibilizar, apalpar, saborear, cheirar, não se pode, porque não se vê, não se sente, não se tem alcance. É isso que Deus é, na sua essência divina, na sua natureza divina. Deus é o todo outro, como dizem os padres da Igreja. Não está ao alcance minimamente do nosso intelecto, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos neurónios, por mais bem oleados que as sinapses neurológicas existam e sejam e vivam dentro da nossa cabeça, não conseguimos, pela lógica e racionalidade, nem apreender, nem compreender, nem aprender, nem saber nada sobre Deus na sua essência. Ponto. Dizem os padres da Igreja. Tudo o que podemos dizer sobre a essência ou a natureza de Deus, dizem os padres da Igreja, repito, é que nada podemos dizer. É que nada sabemos. Bem, então este é o Deus na sua natureza. Na sua natureza, a Santíssima Trindade não tem como deixar-se tocar pela criação de Deus. E então, se Deus fosse só a sua transcendência, se Deus fosse só aquele que não podemos alcançar, se Deus fosse só aquele que está longe de nós, se Deus fosse só aquele que não se deixa conhecer pelos seus filhos, nós viveríamos... São Teodoro, vais descansar um bocadinho, senta-me. Se está morto, trabalho não. Vá lá, já devia ter dito, peço para nós, os seus filhos, não teríamos como ter a companhia do nosso Pai que nos criou. Mas como Deus é um Deus de profundo amor, é um Deus que não abandona aqueles que cria, então, e o que é que Ele faz? O Senhor dá-se a conhecer. Dá-se a conhecer, claro, através da encarnação do seu próprio Filho, mas também através das suas energias incriadas. As energias incriadas são Deus no seu movimento interior ao interior da Trindade e é externamente à Trindade. É Deus na sua imutabilidade, na sua incorporeidade ao interior da natureza divina. As energias incriadas estão presentes também. Mas elas estão presentes também fora da Santíssima Trindade. E é neste estarem fora da Santíssima Trindade, estas energias incriadas de Deus, que são o quê? Não são energias tipo a energia elétrica. Não tem nada a ver com isso. Energia, no seu conteúdo antigo, no tempo dos filósofos como Aristóteles, queria dizer, energia queria dizer a ação, movimento. Era isto que queria dizer. E hoje há certos teólogos que definem as energias incriadas como as ações de Deus. Não estando mal dito, não está tudo bem dito, porque as energias incriadas não são só o que Deus faz, elas são também o que Deus é. E o que Deus é não é só o que Deus faz, é o que Ele é. As energias incriadas são o que Deus é na sua natureza e o que Deus é com a sua natureza agindo na criação que Ele criou. Então as energias incriadas de Deus são também, como eu disse há pouco, a sua imutabilidade, ou seja, o facto de Ele ser imutável, de Ele não mudar. Isto não é uma ação, diríamos, é o contrário de uma ação. Na sua imutabilidade Deus está parado. Mas diz São Gregório Palamas, um grande santo que define também as energias incriadas de Deus, do século XIV, que Deus é também, que as energias incriadas são também a imutabilidade de Deus. Isto é o Deus que está parado na sua imutabilidade, quer dizer, é um Deus que não muda, não é como nós, que hoje queremos uma coisa e mudamos, amanhã queremos outra. Hoje dizemos uma coisa, amanhã já mudamos, dizemos outra. Imutabilidade em Deus quer dizer isto. Vê como é tão fácil falar de Deus e falarmos estes termos e percebê-los e compreendê-los e agarrá-los como se fossem reboçados, pendurados, assim, no nosso berço de criança, pelos nossos pais, para brincarmos com eles. Temos que amar a Igreja desta forma, não ver a Igreja nestas explicações teológicas como se isto fosse impossível de compreender. É tudo passível de ser entendido se tivermos amor. Não vale a pena ter cabeça, nem ser formado
não é, muito bem formado academicamente, seja em filosofia, seja em história da igreja, seja lá em exegese escriturística, seja em epistemologia, seja em hermenêutica, seja no que for, se não houver amor, somos uma geladeira inútil. Porque até uma geladeira, um frigorífico, é útil para lá pormos o quê? Um peixinho, uma carne, seja o que for. Até o frigorífico tem utilidade se lá pusermos algo. Então nós também temos que deixar que Deus seja algo em nós. E esse algo em nós, que Ele seja o que Ele é. E Ele é o que Ele é também, não só na sua essência, mas Ele é o que Ele é também nas suas energias incriadas, como eu vos disse. Então, nas suas energias incriadas, voltando ao princípio do que eu estava a falar, do Deus transcendente, nas suas energias incriadas, Deus torna-se o todo imanente. O que é que quer dizer o todo imanente? O todo presente. Na sua transcendência, Ele é o todo ausente. Na sua imanência, Ele é o todo presente. E então, nas suas energias incriadas, Deus vem até nós através dos sacramentos. Os sacramentos estão permeados e permeados. Não é premiados de prémio, é permeados, de atravessados, de penetrados. Estão permeados, atravessados, penetrados os sacramentos pelas energias incriadas de Deus. Mas as energias incriadas de Deus também estão presentes nos nossos ícones. É por isso que, quando nós vejamos um ícone, nós não veneramos a matéria, a tábua que está ali, por trás, como matriz, como chão da pirâmide, sustentando o ícone escrito nas cores pintadas. Não, nós beijamos a presença, se for o ícone de Cristo, da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se beijamos a presença, beijamos o quê? Beijamos o próprio Cristo. Porque se o Senhor está presente, Ele está presente não por partes, Ele está presente inteiro. Então, o ícone atualiza, torna presente a presença daquele que está descrito, narrado, escrito nas cores, ou pintado, se quiserdes, iconograficamente. Quando eu beijo o ícone da Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, eu estou diante, e não só diante, com espaço, com vazio entre mim e a Mãe de Deus. Não há vazio, não há vácuo entre mim e a Mãe de Deus. Quando estou diante de um ícone da Mãe de Deus e os meus lábios tocam a matéria da criação. O que é a matéria da criação? A madeira. Eu já explico um bocadinho melhor. E quando eu beijo o ícone, eu estou a beijar Maria, ela está presente. Quando eu beijo o ícone de Cristo, estou a beijar Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu beijo os santos, estou a beijar, porque eu não posso estar ausente na minha presença. Ou posso? Posso estar ausente na minha presença? Se eu digo que cada um dos santos está presente no ícone, que transporta a imagem de cada um deles até nós, se Cristo, diz a Igreja, está presente no seu ícone, a Mãe de Deus está presente no seu ícone, se está presente, significa o quê? Que Ele está lá. Não pode haver ausência na presença. Ou eu estou presente ou eu estou ausente. Não posso estar as duas coisas em simultâneo no mesmo lugar. Bem, dizia eu há pouco, o outro, isto que eu estou a dizer, que eu acabei de dizer, é em função da razão, do fundamento. Isto é, porque é que nós temos legitimidade, isto é, porque é que a lei da Igreja permite? Porque é que somos abençoados e temos autorização para podermos pintar ícones? Essa bênção e essa autorização são-nos dadas, termino esta parte, por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, encarnado, o Filho do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, como o Senhor passa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, da sua transcendência, isto é, a pessoa divina do Verbo encarnado, que é Cristo, Nosso Senhor, na sua natureza, que é comum, que é igual à do Pai e à do Espírito Santo, nós não o conhecíamos, o Verbo não o conhecíamos. Mas quando o Verbo desce da Santíssima Trindade, encarna no ventre de Maria, e do ventre de Maria sai iluminado pelo amor do Pai, pelo amor do Pai, Deus Pai, e pelo amor maternal de Maria, para a luz do dia da existência das coisas criadas, nós vemos que Deus afinal tem rosto, que Deus se pode ver, que Deus se pode cheirar, que Deus é odorífico, que Deus tem aromas, que Deus tem fragrâncias, que Deus pode ser abraçado, que Deus pode chorar connosco, que Deus pode morrer connosco. E este é o Cristo que diz: quem me vê a mim vê o Pai. Então, o Deus que não tinha rosto, não tinha cara, perdoai-me para perceberem todos, não tinha rosto, passa a ter rosto em Cristo. E a Trindade passa a ser conhecida, revelada
na presença do Espírito Santo e revelada na presença encarnada do Verbo de Deus, que é o próprio Cristo. É por aqui que nós temos a bênção e a autorização e a autoridade para podermos não só pintar os ícones, como venerá-los e adorá-los. Esta é uma parte. Segunda parte, os ícones são também um palco, se quiserem entender desta forma. O palco, o que é um palco? É onde alguém importante vai expor determinada história, ou narrando-a, contando-a, ou representando-a. Bem, o ícone é o palco onde toda a criação de Deus é admiravelmente honrada. Porquê? Porque a madeira que suporta a escrita e a pintura do ícone, esta madeira veio de onde? De uma árvore. Essa árvore foi criada por Deus. Essa árvore criada por Deus lançou as suas raízes numa terra qualquer, fértil ou menos fértil, à beira de um riacho, ou mais longe e próxima de um pedregoso monte, ou de uma cordilheira qualquer, de muitas montanhas. Mas a verdade é que essa terra, onde essa árvore lançou raízes, foi criada por Deus. Então, a madeira do ícone é a matéria criada por Deus. A árvore é só uma, entre uma pleiade, um conjunto, quer dizer, pleiade infinita de coisas criadas por Deus. Mas a matéria está ali para que nós saibamos que Deus não recusa, Deus não enjeita, Deus não esquece, Deus não apouca, nem restringe o seu amor em função de todas as coisas que Ele criou, por mais pequeninas e até talvez, segundo o nosso entendimento e juízo de valor, insignificantes pudessem ser. Não, está ali a madeira, está ali uma parte da criação de Deus a ser tomada como base de toda a glória da criação, que somos nós, o homem e a mulher, o homem com H maiúsculo, homem e mulher. Somos a glória da criação de Deus. Mas nessa glória da criação de Deus, que é o homem, Deus põe também todas as coisas que Ele criou para que o homem delas cuidasse, para que o homem as soubesse administrar, para que o homem as amasse. E Deus, para demonstrar o que é que o homem, não tendo feito, houvera tido de fazer, vai buscar, inspirando a Igreja através do Espírito Santo e trazendo até nós, nessa nau da Santa Tradição que navega no amor do Espírito Santo, até nós, o ícone posto em madeira também. O ícone, às vezes, também pirogravado, também há ícones que se pintam a fogo, entendem? Mas a madeira é essa matéria da criação, para que nós saibamos que Deus não esqueceu o que criou. E se não esqueceu as pequeninas e mais humildes coisas entre as tão belas que criou, também não nos esquecerá a nós, que somos mais importantes do que a madeira que o Senhor fez. Mas ainda assim, sendo a madeira mais humilde do que nós, amados irmãos e irmãs, ali está ela a ser protagonista, não é? Protagonista, a trazer até nós. A ser protagonista significa o quê? A ser importante, a ser um espaço e movimento importante. A madeira é espaço e movimento importante, porque é ela que permite que em cima dela se possa espelhar o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, também de Deus, e de todos aqueles santos e santas que não são outra coisa do que o próprio Cristo e uma imagem de Maria, porque todos eles têm que ter recebido a santidade de Deus em si para poderem depois ser glorificados pela Igreja e postos nesta madeira. A madeira é a nau que transporta até nós depois as coisas belas dentro, que a nau traz dentro de si. E o que a madeira traz nela própria é depois a possibilidade após o ícone ser escrito, ser pintado pelos iconógrafos, ele é abençoado antes, na pessoa do iconógrafo, é abençoado depois de estar concluído, e depois Deus torna-se presente pela ação do Espírito Santo, pelas energias incriadas de Deus, como eu vos disse, as mesmas que permeiam, que penetram, que atravessam os sacramentos, são as mesmas que depois tornam presentes aqueles que se deixaram santificar pela santidade de Deus. Esta é uma outra etapa da importância dos ícones. A primeira que eu abordei convosco foi o fundamento que nos leva a pintar os ícones. Esta é apenas uma segunda etapa que podia ser
não a segunda, mas a quarta, ou a quinta ou a décima, não tenho tempo para falar de todas. Esta é aquela que nos traz até nós, digamos assim, a honra de Deus, a memória de Deus, em função da sua criação, honrando-a, deixando que a matéria possa servir como um barco que nos serve a atravessar um riacho ou um rio, assim a tábua e a madeira transportam até nós a presença de Deus. Depois os ícones, queridos irmãos e irmãs, uma outra terceira etapa, como isso entre tantas outras, há alguns teólogos que dizem que eles são uma janela aberta para a realidade divina, não sendo mentira, é dizer talvez pouco, pelo menos não dizer tudo. De facto, os ícones são uma janela que se abre da realidade terrena para a realidade celestial, sem dúvida. Bem, mas eu ousaria dizer, como um ou outro grande padre da Igreja diz, que não é só uma janela que rompe o tecido de uma certa, se não total, tantas vezes escuridão humana, e então o ícone rompe este tecido, abrindo um rasgão ao qual alguns teólogos chamam janela, que se abre para que daqui da terra contemplemos a realidade divina, não sendo, como eu disse, não sendo isso errado, teremos que dizer também que, à parte disso, é também um portão, não é uma janela, digo eu, é um portão que se abre do lado de lá, na realidade divina, onde Deus habita, para nós, e nos contempla. Não somos só nós que encontramos no ícone uma janelinha para contemplarmos Deus, é Ele que abre um portão imenso, através dos ícones, para nos olhar, para nos ver, para se tornar presente nas nossas vidas, amados irmãos e irmãs. Há e eu vou dizer muito rapidamente, o ícone obedece a técnicas para ser pintado, técnicas, não é? O ícone não é uma obra de arte profana, como por exemplo aí fora, um pintor é criativo. Pode depois escolher a paisagem que quer pintar, o tamanho da tela, quantas imagens vai colocar ali, se é uma imagem composta, se é uma imagem simples. O que é isto composta e simples? Se é uma imagem de uma pessoa, é simples. Se é uma imagem composta, pode ter o quê? Muitos animais, pode ter muitas pessoas com animais, pode ser barcos e aviões, e paisagens e céu, tudo junto na mesma tela, chama-se uma imagem composta. Também temos ícones compostos, quando são as festas da igreja. As festas da igreja chamam-se ícones compostos. Porquê? Porque têm muitas imagens dentro do mesmo plano de narrativa, escrita e iconográfica. E depois temos os ícones simples, que são aqueles que têm só uma imagem, um só santo, ou Cristo, ou Mãe de Deus, são simples, e estes não são ícones compostos, são ícones simples. Bem, os ícones, queridos irmãos e irmãs, têm então o quê? Técnicas específicas que têm que ser aprendidas na oração. O iconógrafo não pinta, não começa em nenhum dos dias da sua vida a pintar ícones. Por exemplo, um ícone não se pinta num dia. Um ícone, dependendo do tamanho, dependendo do iconógrafo, dependendo do espaço que o iconógrafo tem para aceitar as bênçãos que recebe e deixar-se pôr em movimento pela bênção recebida, tanto pode demorar uma semana como demorar 10 anos. Assim. Ou mais. Ou não conseguir acabar o ícone. Se o seu coração ficar torcido, torto, fora da igreja a certo tempo, ele não consegue acabar o ícone. Então, para pintarmos ícones, os iconógrafos têm que ser abençoados pelo bispo, pelo metropolita, não é? Ou pelo abade do mosteiro, se tiver autoridade para isso. Têm que orar, fazer oração diária e várias vezes, às vezes parar a pintura e recomeçar a oração outra vez, ler a Sagrada Escritura todos os dias, não as partes que lhes passam pela cabeça, mas aquelas partes da Sagrada Escritura que o seu abade, ou que o seu metropolita, ou que o seu bispo lhe diz para lerem e para orarem. E depois pintam durante o tempo em que lhes for dito para pintar. E depois não vão ser criativos. Não há criatividade na pintura iconográfica. Ou seja, eu não vou pintar o ícone de Cristo agora como me apetece, como eu quero. Não, é aquele tipo de rosto, é aquela forma de cabelo, são aquelas cores e não outras, porque as cores têm uma simbologia, como eu já nos disse, a cor vermelha significa a divindade, a cor azul significa a humanidade, não é? Pronto. Como é que nós temos aqui? Já expliquei um tempo. Maria está revestida, a última veste, a veste de fora, o manto é vermelho. Significa o quê? Que ela, sendo humana, vem aqui, a cor azul significa que ela é humana. É a humanidade de Maria. Ela é como nós. Só que ela depois foi revestida, ela deixou-se revestir pela divindade de Deus.
porque ela aceitou na sua alma e no seu coração ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas só Maria, então, porque foi mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, é que se pode deixar revestir de natureza divina, porque as outras mulheres não foram mães de nosso Senhor Jesus Cristo, só foi uma, Maria. Mas à imagem de Maria, todas as mulheres, que o importante aqui não é só o ser mãe de Nosso Senhor, é a aceitação, é ter-se esquecido dela própria para deixar espaço para que Deus pudesse ser lembrado, recordado e tornado visível na sua imanência, Ele que vem correndo para nós no seu amor eterno, na sua transcendência. E então Maria aceita. Então, se nós, todas as mulheres e todos os homens, aceitarem o que Maria aceitou, que é esquecer-se de si própria, para que Deus se torne visivelmente o protagonista máximo da sua vida, da dela e da nossa, nós também seremos santos. Nós também seremos santos. Nós também um dia teremos uma capa, teremos uma túnica de cor avermelhada. Também nós fomos revestidos por Deus da sua divindade. Só vos dei o exemplo destas cores, a propósito daquilo que vos estava a dizer, que o ícone não tem espaço para a criatividade. A criatividade do iconógrafo ou da iconógrafa está na fidelidade à tradição. Na fidelidade à tradição. Bem, e há muito mais coisas para dizer, e podeis entender porquê. Há mestrados, há doutoramentos em iconografia, são anos e anos e anos a estudar estas coisas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista da oração é a vida inteira. Aqueles que são chamados por Deus para escreverem. E esta é a última etapa, já são 4, entre 40 ou 50 ou 200 ou 400 etapas das quais eu poderia falar. Vou falar da última etapa relativamente aos ícones. Os ícones, amados irmãos e irmãs, nós dizemos, pintou-se o ícone, está pintado, o iconógrafo pintou. Não está errado, mas também não está nesta frase dita toda a amplitude da verdade. Os ícones são pintados, sim, mas eles são sobretudo escritos. E porquê? Porque os ícones transportam neles próprios o Santo Evangelho, a Sagrada Escritura. Nós temos a Sagrada Escritura escrita em caracteres, em palavras postas umas atrás das outras, em linha, seguindo-se, e temos depois o mesmo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo posto nos símbolos e nas cores que são escritas pela pintura usada para trazer até nós o Evangelho visual. Aquele Evangelho escrito, este é o Evangelho a ser visualizado, para que nós possamos ler o mesmo Evangelho ali. E o Espírito Santo, desde o princípio, do primeiro dia da Igreja de Pentecostes, da Igreja visível, Igreja tornada visível no cosmos, porque já vos disse, ela toma raízes na Trindade, mas para nós o que importa agora, para aquilo que eu quero dizer, é que no dia de Pentecostes a Igreja nasce visivelmente para todos nós. Bem, e o Espírito Santo começa a habitar a Igreja. Logo, nesse milenésimo subatómico, de momento inesperado, o Espírito Santo está ali, naquele momento, e até hoje, não nos abandonará até à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo pela segunda vez, para julgar os mortos e os vivos. Bem, e o Espírito Santo vê e sabe que a maioria do povo de Deus era analfabeto, não tinha acesso à escrita, e eram poucos os que escreviam, e eram menos ainda a quantidade de obras, de livros, mesmo a Sagrada Escritura, filhos, durante os primeiros 30 a 40 anos após a subida de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, não havia Sagrada Escritura, diga-se, e entende-se, por Sagrada Escritura não havia o Novo Testamento, havia o Antigo Testamento, mas nem o Antigo Testamento estava num livrinho só, estava um livro disperso, livros dos reis por um lado, os da Sapiência por outro, os do Pentateuco por outro, não havia essa coletânea, e o Novo Testamento não existia, mas existia a Igreja, porque existia o Espírito Santo, porque o Verbo havia encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tínhamos a Igreja, não esqueçais, no ano 33 Cristo sobe aos céus, no seu corpo ressuscitado, mas só por volta do ano 65 a 70 é que aparece o primeiro Evangelho, 30 e tal anos depois, e as epístolas também. O livro do Apocalipse só aparece por volta do ano 100,
60 anos, 60 e tal anos depois de nosso Senhor Jesus Cristo ter subido aos céus. Ver, então temos aquele espaço de 30 e tal, 40 anos em que não há Novo Testamento, mas há o Espírito Santo. E como eu vos disse, não há muitas obras. Mesmo no Antigo Testamento não havia. Então o Espírito Santo vai inspirar São Lucas, um dos evangelistas, que é o primeiro a pintar o primeiro ícone do mundo que existiu no mundo, que é o ícone de Nossa Senhora, da Mãe de Deus. É o primeiro iconógrafo do mundo, é São Lucas. Aquele que escreve o Evangelho segundo São Lucas. E porquê é que Deus faz isto? Para que aqueles que eram analfabetos, ou que não sendo completamente analfabetos, diga analfabetos não é no amor, analfabetos na escrita desconhecida, nas palavras que eram difíceis para ler, porque não sabiam sequer ler e sabiam como encontrá-las. Para esse o Espírito Santo dá-lhes o Evangelho para que os olhos possam entender pelo amor que tinham ao Deus revelado. E então o Espírito Santo inspira São Lucas a pintar primeiro do ícone e começam depois a ser pintados ícones uns atrás dos outros, pouco a pouco, ao longo do tempo e ao longo dos séculos. E em todos os séculos, até há cerca de 200 anos atrás, até há cerca de 100, cento e poucos, era muito difícil ter acesso a livros. Ainda hoje, às vezes, não é simples. Não é? E os ícones são a forma que o Espírito Santo encontrou para espelhar nessa inspiração, dada ao povo de Deus, o amor do próprio Deus. E assim todos aqueles que não tinham acesso à Sagrada Escritura, quando ela, o Novo Testamento, passou a existir, depois do ano 100, já tínhamos os Evangelhos, já tínhamos os Evangelhos, segundo este, aquele e aquele outro, Pedro, segundo São Mateus, São Marcos, Lucas e São João. Mas que é um só Evangelho, entendem? Bem, quando começamos a falar de determinado assunto na Igreja, é difícil não abordar mais, porque a Igreja está toda interligada. A Igreja é uma túnica inconsútil. Sabem o que é uma túnica inconsútil? É uma túnica, imaginem, um lençol que temos em casa inconsútil. É um lençol sem rasgão, que não tem buraco. Nós dizemos da túnica inconsútil de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dividida depois, na sua morte, dividida inconsútil porque ela era feita de um só pano. Algo que é feito de um só pano, quer dizer que é muito importante. Também a Igreja é uma túnica inconsútil. Todos nós, e todos os assuntos, e todos os temas, está tudo dentro dela e erguida nesse tecido inconsútil que é a revelação do próprio Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Voltando àquilo que eu estava a dizer, que era a quarta e última etapa, por aqui nos fico, relativamente aos ícones. Quando nós nos aproximamos do ícone, nós vemos o quê? As imagens que estão pintadas. Dá-me um ícone, para eu explicar melhor. Isso é muito pequenino, o maior. O maior, mas hoje. Neste não sei. Basta. Se isto fosse uma pintura, amados irmãos e irmãs, aqui neste não tem. Mas tem nos ícones, por exemplo, compostos da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos ícones do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem montanhas por trás. O que é que acontece? Se for uma pintura profana, numa pintura laica, as montanhas, o que está por trás é mais pequenino. Nós olhamos para uma pintura e temos aquilo que se chama ponto ou linhas ou ponto de fuga. O que é que são as linhas e os pontos de fuga? É aquilo que, estando na pintura, a pintura está diante de mim, não é? Pronto, a pintura está aqui, está diante de mim. E eu começo a olhar para a pintura que tem uma série de coisas. Imagina, tem um lago e o lago aparece logo diante de mim. É a coisa maior. Depois a margem do lado do lago, já é um pouco menor. As pessoas que estão do lado do lago e da margem do lago já são mais pequeninas. Depois, digamos assim, o pôr do sol que está no fundo é uma coisa pequenininha. Então, isto aqui é a linha e o ponto de fuga. É o afunilamento do que provoca um decréscimo na imagem inicial que está diante de mim, apontando para essa imagem inicial, num movimento de diminuição até que eu não alcance mais nada lá no fundo da tela, vejo uma coisa disforme. Já nem sei se aquilo é bem o sol, o que é que está por trás do sol, se é uma nuvem, se são astros. Então, o mundo, a pintura profana, usa aquilo que se chama a retrospectiva linear, ou atmosférica. Linear é isto. É quanto mais a pintura está dividida por filas de imagens, ou de pessoas, ou de coisas pintadas, e a última, digamos assim, o último escalão é aquele que está mais longe de mim. Como está mais longe, torna-se imperceptível, está disforme, eu não vejo a forma. Bem, no ícone é o contrário.
aqui neste não dá para ver, também não dá para ver, mas se houvesse, por exemplo, montanhas aqui, como no ícone da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ou outros, na pintura profana, nós não veríamos praticamente as montanhas seriam desse tamanho. Aqui no ícone estariam aqui de um tamanho imenso, enorme. Se repararmos também, o anjo que está aqui não tem sombras, porque há uma retrospectiva que eu vos disse há pouco, que é perspectiva atmosférica. Faz o quê? Na pintura profana, essa perspectiva atmosférica faz com que sejam usadas cores pelos pintores para poderem depois traduzir a tridimensionalidade, dando realismo na volumetria à coisa pintada, para que, através das sombras, eu perceba que há volume. Nos ícones não há sombras. Se reparares em cada ícone, não há sombras, porque não há volumetria. Não estamos aqui na pintura iconográfica ou na escrita iconográfica para traduzir a presença tridimensional e para que, através dessa presença tridimensional, eu possa ter acesso à realidade como ela é. Não. O ícone catapulta-me, transporta-me para a realidade daqueles meus irmãos que são os santos e as santas que já viveram antes de mim, ou até meus contemporâneos, mas que fixaram a santidade e o amor de Deus neles. Então, eles são espelho, por um lado, e são espelho do amor de Deus, que eles viveram nas obras realizadas durante a sua vida, e eles são também presença deles mesmos, para traduzirem e trazerem nessa tradução do que eles fizeram amando, a presença de Deus que os levou ao reino dos céus. Agora Deus, no amor imenso tem por nós, permite que os seus santos que se alcanduraram, subiram aos céus, desçam com a mesma santidade de Deus que os levou aos céus. Agora essa mesma santidade é trazida por eles, por misericórdia divina, para que eles continuem a trabalhar para nós. Eles trabalharam para nós, não é só por nós, é para nós, porque nos amaram durante a sua vida. E agora, depois da morte, através dos ícones, eles tornam-se presentes, e das relíquias também, e continuam, amados irmãos e irmãs, a estar presentes na nossa vida. Então, o ícone tem a chamada perspectiva invertida, e não linear nem a outra, atmosférica. São nomes esquisitos. Isto não tem grande interesse para todos vós, nem para ninguém, não sei para aqueles que têm que saber essas coisas, ou que gostam muito disto, como eu. Pronto. Bem, mas é importante saber que, na perspectiva iconográfica, a perspectiva é invertida. Em vez de ser esta que afunila para o fim da pintura, não, o ícone não tem um ponto, de fuga no fim da tela do quadro. Eu sou, vê aqui, olha, eu sou o ponto de fuga. Em vez do ponto de fuga estar ali, no ícone, eu sou o ponto de fuga, eu e qualquer um de vós. Nós é que somos pequeninos. Ponto de fuga significa isso. É aquele grãozinho de areia para onde afunilaram todas as imagens. Lá no fundo da tela onde já não se vê nada. Isso aqui é a linha, ponto de fuga. Está lá no fundo. Aqui o ponto de fuga no ícone sou eu. Porquê? Porque eu que sou olhado por Deus. E Deus com os seus olhos enormes, grandes, olha-me assim diante. Está diante de mim na sua dimensão total. É Ele que é meu espectador. Enquanto numa pintura profana, eu sou o espectador. Para usar uma linguagem por lá meio coloquial, para que todos possais entender, senão depois não entendeis. Eu, quando vou a uma galeria ver a arte profana, eu sou o espectador, isto é, sou aquele que olha. No ícone, o espectador é Deus, porque é Deus que olha para nós muito mais do que nós para Ele. Então, e nós não olhamos para o ícone, não beijamos nós os ícones. Claro que beijamos e olhamos, mas mais ainda do que nós conseguimos olhá-los, é Deus que muito mais do que deixar-se olhar, nos olha com todo o seu amor. E então ele inverteu, o Espírito Santo inverteu a perspectiva. Não é? Esta perspectiva de narrativa do Evangelho iconográfico, esta possibilidade do Evangelho ser posto na matéria glorificada da criação, para que aquele que é a coroa da criação, que é o homem, possa beijar aquele que se tornou presente através da sua encarnação na cruz e que se tornou presente através do amor encarnado em cada um dos seus santos e santas, começando pela Mãe de Deus, deixando a nós o convite, com aqueles olhões, imaginai, Deus com aqueles olhos gigantescos. É assim que Ele está nos ícones a olhar para nós. E nós com estes olhinhos vamos olhar para Ele, e Ele, desperto, que Ele é só vida que ama. E nós somos vida tantas vezes que tem medo em se deixar amar-se. Pronto, isto é só um bocadinho
atalho foi para vós poderes perceber e compreender um pouquinho mais daquilo que é a nossa riqueza iconográfica, traduzida neste amor beijante. Não se diz, é uma palavra, mas os poetas podem, sabem? Na língua portuguesa, nós temos como ensinar regras, menos os poetas. Os poetas podem criar palavras. E essas palavras, depois, se forem aceites pelo linguajar, no amor de todo o povo português, passam a fazer parte do léxico português também. Vamos lá, ver se esta fica, não sei. É um amor beijante. O Deus que nos olha, beija-nos com o seu olhar. Beijante porque não para de beijar. Porque Ele não para de estar presente. Porque Ele não para de crer no amor que nos tem, que nós nos deixemos amar. E quem se deixa amar, passa a amar também. Por isso é bom e belo que possamos, na justiça do amor injustamente recebido, possamos amar na justiça do amor que devemos ao nosso Criador. Que o Senhor os proteja, abençoe e guarde por todos os séculos e dias da vossa vida. Vai.